O corpo humano é realmente interessante e surpreendente. Existem algumas coisas que a maioria das pessoas não consegue fazer, e hoje vamos falar sobre algumas delas. 7 coisas mais incomuns que a maioria das pessoas não conseguem fazer. Vamos começar! Bem-vindo ao canal Mundo Curioso. Levantar uma sobrancelha. Expressões faciais são usadas para transmitir mensagens, e levantar uma sobrancelha sozinha é um desafio para a maioria das pessoas. O movimento de levantar uma sobrancelha requer um controle preciso dos músculos faciais. É como tentar tocar uma música complexa em um instrumento, mas com os músculos do rosto. Requer uma coordenação delicada e um domínio do movimento. Além disso, existem diferenças anatômicas entre as pessoas que podem facilitar na realização destes gestos. A estrutura óssea, a espessura dos músculos e até mesmo a flexibilidade da pele podem variar de pessoa para pessoa, tornando alguns mais capazes de levantar uma sobrancelha do que outros. É um gesto de ceticismo que nem todos conseguem fazer, mas sem dúvidas é divertido tentar. Espirrar com os olhos abertos. Quando você espirra, imediatamente fecha os olhos e cobre o nariz e a boca. Certo? Mas e se isso não fosse verdade para todos? Algumas pessoas conseguem manter os olhos bem abertos ao espirrar. Agora, a maioria de vocês está pensando se seus olhos saltariam para fora se você fizesse isso. Bem, a resposta é não. Seus olhos estão seguros em suas órbitas e não estão conectados ao nariz de forma alguma. Portanto, embora um espirro possa sair de seu nariz a uma velocidade de até 160 km por hora, essa pressão não é transferida para os seus olhos. Então, sim, existem algumas pessoas que podem fazer isso. Esperamos apenas que seus olhos permaneçam em seus devidos lugares. Tocar a língua no nariz. A maioria das pessoas não consegue tocar a ponta de seu nariz com a língua. Aproximadamente 10% da população realmente consegue realizar esse feito. A capacidade de fazer isso é na verdade uma característica genética, embora tenha havido alguns casos de pessoas que aprenderam a tocar o nariz com a língua. A razão pela qual apenas 10% das pessoas podem fazer isso é devido ao comprimento extremo de suas línguas. Suas línguas longas lhes dão a capacidade de alcançar o nariz. Parece simples, não é? Se você fizer parte desses 10%, realmente é. Mover e girar o pé e o braço em sentido contrário. Esta habilidade requer uma sincronia perfeita entre as duas pernas, enquanto elas executam movimentos opostos. É como patinar em duas direções diferentes ao mesmo tempo. Seu cérebro terá que trabalhar duro para superar a lógica convencional. Girar a perna no sentido horário ao mesmo tempo parece simples, mas vai enganar completamente a sua mente enquanto você tenta fazer isso. Pode levar um tempo, mas é possível aprender a fazer isso com prática. Fora que é bem divertido a tentativa. Esguichar saliva. Levantar saliva é como cuspir, mas não é como nosso amigo Pokémon. Se trata de glândulas responsáveis por produzir saliva, que desempenham um papel importante na digestão e na lubrificação dos alimentos. Por meio de movimentos sutis da língua e dos músculos circundantes, algumas pessoas conseguem estimular a liberação de saliva em um jato direcionado. É como se essa pessoa tivesse descoberto uma forma de ligar ou desligar esse sistema de produção de saliva de uma maneira que a maioria das pessoas não consegue. Um pouco nojento? Sim, mas sem dúvidas uma habilidade inusitada e que poucos conseguem realizar. Mover as juntas de maneiras incomuns. Enquanto alguns podem dobrar os dedos em ângulos surpreendentes ou torcer os pulsos de formas estranhas, essas habilidades estão longe de serem comuns. Imagine conseguir dobrar o polegar para trás até tocar o pulso, ou torcer o cotovelo de maneiras impossíveis para a maioria. Desde dobrar os dedos dos pés em ângulos inimagináveis até girar os ombros em direções pouco convencionais, essas habilidades vão além dos limites da maioria. No entanto, tenha em mente que movimentar as juntas de maneiras incomuns pode exigir flexibilidade excepcional e, em alguns casos, até mesmo treinamento físico especializado.
É importante lembrar que cada pessoa é única em sua capacidade de realizar essas proezas físicas. Dobrar a língua. Por fim, temos a habilidade de fazer truques com a língua. Alguns conseguem dobrá-la de maneiras surpreendentes, como criar uma fenda no meio ou enrolá-la de maneira incomum. A maioria das pessoas tem uma única língua, mas algumas têm a capacidade de dividir a língua em duas partes separadas. Isso é chamado de duplicação da língua e é uma habilidade incomum que requer uma fenda natural ou a capacidade de controlar os músculos da língua de maneira única. Esses truques linguísticos são debatidos se são genéticos, mas outros argumentam que não. Embora seja uma habilidade realmente sem propósito, pode render alguns ótimos truques em festas, e sem dúvida é uma habilidade divertida e impressionante. Curtiu nosso vídeo? Deixa seu like para que a gente possa fazer a parte 2 de habilidades que a maioria das pessoas não consegue fazer. Muito obrigado!